tudo bem com você? Eu fiz alguns vídeos falando sobre compulsão alimentar e o que pode ser feito caso você sinta que esteja passando por isso, mas você sabe o que é uma compulsão alimentar? É bem diferente de apenas comer a mais esporadicamente. Existem algumas situações onde a gente acaba dando uma exageradinha mesmo, como uma festa de criança, um casamento, um aniversário, algum dia que a gente esteja um pouco mais estressada na TPM. Geralmente essas situações acabam fazendo com que a gente coma um pouquinho a mais, mas isso ainda não é o suficiente para caracterizar uma compulsão alimentar. A compulsão ela tem características muito marcantes e eu vou falar sobre isso com vocês. Na compulsão alimentar, a gente pode comer muito mesmo sem fome. E normalmente a gente tem um período onde a gente ingere muita quantidade de alimentos. Mais ou menos entre umas 2 horas. Naquelas 2 horas a gente come muito mais volume do que uma pessoa sem compulsão alimentar comeria no mesmo tempo. A gente pode sentir que não tem controle nenhum diante da comida e tem dificuldade em parar. A gente até coloca na cabeça, não, eu vou comer só um pedaço daquilo e quando a gente vê, a gente já acabou com o pacote. Normalmente, a gente pode comer até sentir dor, sentir desconforto, sentir ânsia ou ficar com aquela moleza depois de comer tanto. Talvez a gente coma muito rápido, nem sentindo o gosto dos alimentos. Eu já cheguei a contar para vocês que eu tive uma compulsão alimentar uma vez comendo estrogonofe pré-prova e eu só me dei conta de que eu tinha comido quando eu comecei a escutar a colher raspando na panela. Eu não tinha prestado a menor atenção no que estava acontecendo. Isso era uma característica muito forte da compulsão alimentar. Algumas pessoas também acabam fazendo algumas misturas improváveis de sabores. Alguma coisa que não é muito comum e de repente ela começa a misturar para comer aquilo que é o que tem. Então eu já cheguei a comer banana com ketchup, por exemplo. Eu já fiz uma sopa uma vez apenas com água e coloquei pão só para ter um volume de alguma coisa, para poder mastigar. Também era minha vontade de comer alguma coisa, sabe? De madrugada já peguei também pão velho, passei margarina, na época eu passava margarina e chuchava no açúcar para comer. Então eram coisas que não eram muito comuns de comer, mas mesmo assim, às vezes a gente acaba inventando só pelo fato de comer alguma coisa que seja diferente e que você tenha todo aquele controle para você ali na comida, sabe? E algumas pessoas também podem acabar optando por alimentos congelados, sabe? Assim, você congelou um feijão para fazer à noite, mas aí você não tem paciência de esperar o feijão descongelar, então tem gente que também acaba comendo a coisa congelada porque não aguenta esperar o momento de ficar pronto. Outra coisa que eu fazia muito, e que também é uma característica da compulsão alimentar, é o fato da gente comer escondido. Comer sozinho ou comer escondido. Isso pode ser pela vergonha, das pessoas olhando a forma como a gente come. Por exemplo, eu quando eu estava em compulsão alimentar, eu gostava de enfiar todo o alimento na boca e ficar com a boca bem cheia e comer como se fosse um animal, assim, sabe? Sentindo aquela coisa assim, e na frente das pessoas eu não comia desse jeito, então eu optava por comer sozinha, para não me sentir julgada, e também, por um lado, algumas pessoas fazem isso para não precisar dividir, então quando eu entrava em casos assim, normalmente eu comprava muito pão de queijo e muita Carolina, que são coisas fáceis de enfiar na boca e preencher a boca inteira, e aí eu revezava, comia alguns pães de queijo, daqui a pouco algumas Carolinas e era assim. E eu comprava 300 gramas de cada um e eu comia sozinha, sem ninguém ver, total assim, escondida no meu quarto, pra ninguém ver aquele meu ato de descontrole completo diante da comida, Isso é uma característica bastante peculiar da compulsão alimentar. Nos casos de compulsão, o maior prazer da pessoa, a coisa mais importante de todas, é o ato de comer. Não tem nada que seja mais prazeroso, do que o próprio ato de comer. E aí, na hora da compulsão alimentar, normalmente as pessoas não ligam se elas estão acima do peso, se aquilo vai afetar a saúde. Na hora que você tá meio, entre aspas, meio cego na hora da compulsão alimentar, você só quer comer. Tipo, azar se isso vai me fazer mal, azar se eu vou engordar, azar qualquer coisa. Agora eu preciso comer e eu preciso comer muito. E aí, por fim, normalmente, depois de todo esse episódio que eu contei pra vocês, de toda essa
todo esse cenário, normalmente existe um sentimento de culpa, existe uma angústia por ter passado por tudo aquilo, né, uma vergonha por ter se descontrolado de novo, a pessoa vai se sentindo culpada e vai falando, meu Deus, eu perco para uma comida, eu não tenho controle nenhum, aí acaba se sentindo envergonhada, se sentindo fracassada, e esse é o sentimento pior que tem, né? Porque se a gente ainda tivesse um episódio e seguisse a vida tranquilamente, ia ser uma coisa, mas essa culpa, essa angústia que vem junto com esse episódio de compulsão alimentar faz a gente ficar se sentindo tão mal que a gente acha que a única solução é restringir. Daí a gente para de comer, só que daí parar de comer dá uma angústia de vai faltar, eu não vou ter mais aquela coisa para me ajudar, e aí entra de novo no caso de compulsão alimentar. Né? Daí fica, como eu sempre digo, nesse círculo vicioso entre ter uma compulsão e uma restrição. Então, é por isso que eu sempre falo, teve um episódio, né, segue a vida e aprende com aquilo e continua seguindo a vida, porque se restringe acaba aumentando a vontade, aumentando a força da compulsão, né, no próximo episódio. E aí o diagnóstico, né, normalmente os médicos, eles caracterizam como uma compulsão alimentar real quando a pessoa tem mais ou menos um episódio parecido com esse que eu contei, umas 2 vezes na semana, mais ou menos, por um período de 6 meses. Aí eles fecham o diagnóstico como sendo realmente uma compulsão alimentar e não só episódios onde a pessoa tem um excesso de alimentação por algum motivo. Isso é claro se não vir acompanhado com alguma coisa para poder trabalhar com isso, né? Algum laxante ou provocar vômitos, porque daí a gente já entraria em bulimia nervosa, em outros assuntos, então eles só caracterizam a compulsão alimentar quando a pessoa tem essa ingestão, como eu estava dizendo nos exemplos, mas ela não provoca vômito, não toma laxante, não faz nada, ela só entra naquilo de restringir e ficar na compulsão, né? Daí caracteriza como realmente um distúrbio. Então, assim, nos casos de compulsão, a vida da pessoa gira em torno daquilo, de alguma coisa específica. No caso da compulsão alimentar, tudo na vida da pessoa gira em torno da comida e do corpo dela, né, que reflete aquilo que ela come. Então, ela fica pensando no que ela vai comer, no que ela não vai comer, no que ela deveria estar comendo, no que ela poderia comer, como ela poderia substituir a alimentação dela, no que fazer para ela poder ter um corpo mais magro ou mais saudável, e aí assim fica naquela coisa compulsiva, pensando naquilo, né? É como se nada mais na vida tivesse importância do que isso. E eu passava por isso, né? Tudo na minha vida girava em torno disso. Então, se eu ia procurar um trabalho, eu ficava pensando em como as pessoas iam me ver buscando aquele trabalho na área da saúde, sendo que eu era obesa. Se eu ia pegar um ônibus, eu ficava pensando que as pessoas iam achar de eu atravessar a catraca e XYZ. Eu ficava o tempo inteiro pensando nisso, né? O que comer, como comer, o que não comer, o que eu deveria estar comendo, o que eu deveria fazer diferente, o que eu deveria emagrecer, onde que eu deveria treinar, era baseado nisso. Né? E aí toda a minha energia, que poderia ser usada de infinitas possibilidades, eu ficava só focando naquilo da comida. Isso me fazia muito mal, não só pelo corpo em si, pelo sobrepeso, mas porque a minha vida meio que era travada em um assunto só. Né? Eu só falava sobre aquilo, eu só pensava sobre aquilo, eu só via as pessoas comendo, eu só via as pessoas, sabe? Dava até uma falta de ar, né? Você poderia usar toda essa energia para ser uma pessoa mais criativa, uma pessoa mais leve, trabalhar melhor, mudar de profissão, né, cuidar dos seus filhos e aproveitar a vida e viver, né, de uma forma geral. E aí você fica ali grudado numa única coisa, tentando resolver, tentando ser melhor do que a compulsão o dia inteiro, e aí aquilo acaba que desestabiliza a gente, né? A gente acaba entrando em ansiedade, acaba ficando mal, né? Ou a gente tá ansioso querendo resolver as coisas, ou a gente fica, ai meu Deus, como era a minha vida boa quando eu não tinha isso, e a gente acaba não vivendo o momento presente, né? Então a compulsão, ela te tira do momento presente para você ficar só ali meio que perdendo tempo naquilo, né? Então eu vivi muitos anos disso,
né? Parecia uma bola de neve. Quanto mais eu tentava controlar, mais sem controle eu me sentia. E aí foi pedindo ajuda, foi buscando ajuda profissional que eu consegui realmente olhar para dentro e ir trabalhando internamente as coisas que eu sentia para então tirar, né, a minha recompensa, tirar meu prazer, tirar meu conforto da comida. Eu comecei a olhar para dentro e aí eu comecei a resolver fora. Né? Então, assim, você não precisa passar por isso sozinho se você estiver passando por uma situação dessa. Você pode conversar comigo, eu tenho indicações de outros profissionais também que podem ajudar, psicólogos, terapeutas, e a gente não tá sozinho nessa luta, né? Bastante gente acha que compulsão alimentar é frescura e que é falta de força de vontade, mas o buraco é bem mais embaixo. E só quem passou por isso, quem passa por esse descontrole, sabe o quanto isso é limitador para a nossa vida. Então, se você passa por isso, me manda uma mensagem que eu possa ajudar você. Um beijo e até o próximo vídeo.